minuto, 300 horas de vídeo são carregadas no YouTube e quase 5 bilhões de vídeos são assistidos todos os dias. No entanto, às vezes, youtubers são pegos no ato, levando-os a fazer coisas que mais tarde resultam em suas prisões. Desde youtubers famosos que cometeram erros realmente estúpidos até criadores de conteúdo menores tentando desvendar segredos governamentais e sendo pegos por isso. Aqui é o De Fato, e hoje vamos analisar vídeos que levaram youtubers à prisão. E antes que eu acabe sendo preso porque você não se inscreve no canal. Invasão à Área 51. Em 20 de setembro de 2019, esse era para ser o dia em que finalmente iríamos descobrir os segredos. O que a infame Área 51 dos Estados Unidos realmente está escondendo. Cerca de 2.500.000 pessoas disseram que participariam do evento Storm Area 51, mas na realidade, apenas 1.500 apareceram. 7 pessoas foram presas na invasão, incluindo 2 youtubers holandeses, Cover Charles e Hamas Jacob Sweep, ambos com 21 anos, e Thais Graham Shea, de 20 anos. Eles avançaram vários quilômetros dentro da Área 51, na tentativa de descobrir se OVNIs estavam realmente lá dentro da base militar. Mesmo vendo os sinais de proibição de entrada, decidiram prosseguir. Foram presos e passaram 3 dias na cadeia do condado. Além disso, pagaram uma multa de $2.280 e tiveram que entregar todos os equipamentos, incluindo câmeras, celulares e laptops. Nos Estados Unidos, invasão é crime, mas felizmente, após pagar a multa, foram libertados. Acredito que vão ter dificuldades em voltar para os Estados Unidos depois disso, mas é preciso reconhecer a coragem deles em tentar entrar na Área 51. Espero que um dia possamos descobrir o que realmente acontece lá. Jake Paul. Recentemente, houve protestos em massa por todos os Estados Unidos e o mundo. Jake Paul, um dos maiores youtubers da plataforma, realmente esteve envolvido nessas manifestações. Acusações foram feitas contra Jake Paul em 13 de junho, por invasão criminal e reunião ilegal. No entanto, um vídeo recente parece mostrar Jake Paul sendo colocado na parte de trás de um carro da polícia. A pessoa que estava gravando ainda disse, "Vamos cuidar disso", e basicamente está assegurando a ele que vão tirá-lo da custódia e pagar sua fiança. De acordo com muitos, Jake Paul foi pego participando de tumultos. Não é a primeira vez que Jake Paul enfrenta problemas com a lei. Ele se envolveu em apuros em 2017 ao tentar um desafio de 24 horas na Casa Branca. No entanto, alguns dizem que Jake Paul pode agora estar enfrentando tempo na prisão por causa dos protestos que participou. Hannah Sebata. Quando se trata de quebrar a lei, uma das coisas mais complicadas é assaltar um banco. Praticamente todos os assaltantes de banco são pegos porque é algo muito óbvio. A principal maneira de capturá-los é através das imagens das câmeras de segurança, mas uma assaltante conseguiu evitar essas câmeras e, em vez disso, foi pega graças à sua própria câmera. Hannah Sebata é natural de Nebraska, Estados Unidos. Ela entrou em um banco e roubou $6.000. Surpreendentemente, a estudante mais tarde postou um vídeo no YouTube falando sobre o assalto ao banco. A jovem de 19 anos disse que sua série de crimes foi o melhor dia de sua vida. Seu vídeo teve apenas 7.000 visualizações antes de ela ser identificada e presa. Você pode vê-la acenando com um maço grande de dinheiro e usando notas manuscritas para explicar o que fez. Ela também mostra as chaves do carro de um Pontiac roubado. O xerife do condado de York, Dale Radcliffe, disse que tudo, exceto $30 do dinheiro roubado, foi recuperado. O engraçado é que ela realmente usou as mesmas roupas no vídeo que usou ao assaltar o banco, como se realmente quisesse ser pega. Depois de ser presa, foi levada para a cadeia do condado de York, onde permanece até hoje. Uma dica importante: se você roubar muito dinheiro, não grave um vídeo dizendo que fez isso e poste na internet. Vitaly ZDTV. Este é um canal de pegadinhas no YouTube, e Vitaly é um youtuber que desperta muitas opiniões, tanto positivas quanto negativas. Em 2012, ele foi preso em Boca Raton, Flórida, por um vídeo chamado Pegadinha do Assassino Russo que Deu Errado. O vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações. Nele, Vitaly se aproxima de um homem e finge estar armado. Claro, isso era falso, mas ele foi posteriormente preso por portar uma arma falsa. Ele também foi preso em 2016, quando invadiu a quadra durante um jogo de basquete. Era o jogo 4 das finais da NBA, com o Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors. Foi quando ele entrou correndo com uma mensagem escrita em seu tronco. Ele também foi preso por outro vídeo em 2014, quando invadiu o campo durante o World Cup. Isso foi feito para promover seu filme Natural Born Prankster. Ali Law. Ali Law é um youtuber famoso do Reino Unido conhecido por seus vídeos incríveis e assustadores, nos quais escala prédios. Isso, na verdade, não é ilegal, pois invadir propriedades não é contra a lei no Reino Unido. No entanto, colocar a si mesmo e os outros em perigo é, e por isso, ele foi preso após escalar a ponte Queen's Ferry Crossing, uma gigantesca ponte de $1,4 bilhão. Ele fez isso para um vídeo no YouTube. Em 2017, enquanto filmava um vídeo diferente para o YouTube, ele foi preso novamente por supostamente roubar uma xícara de chá
chá no aeroporto de Gatwick, o crime mais britânico desta lista. Ele foi preso tantas vezes que quase não pode mais filmar no Reino Unido, mas parece que nada vai impedir esse youtuber. Arab Andy. Arab Andy é um famoso brincalhão do YouTube, mas em 2018 ele foi preso após uma pegadinha com uma bomba. Ele entrou em uma sala de aula na Universidade de Washington e reproduziu uma mensagem de texto para discurso dizendo que uma bomba explodiria. Ele afirmou que seria uma de suas maiores transmissões ao vivo, mas infelizmente foi preso pela polícia da Universidade de Washington. A mensagem de texto para discurso dizia que D.C. Forrest estava acusando pessoas e depois ele saiu da sala, chegando até a ativar o alarme de incêndio. Claro que algo assim não é protegido pela primeira emenda americana, e é realmente um crime grave, Class B Felony, que pode resultar em prisão por 10 anos ou uma multa de $20 mil. James Brady. O salto livre é algo muito divertido de se assistir na internet, mas nos Estados Unidos também é contra a lei. Em 2014, um youtuber chamado James Brady foi preso após ele e 3 amigos pularem do One World Trade Center em Nova York, que por sinal é literalmente o maior edifício que existe na cidade. Eles subiram até o topo e usaram paraquedas para realizar o salto. Eles defenderam sua façanha, dizendo que estavam desafiando a segurança, mas a autoridade portuária afirmou que era ilegal e egoísta. James Brady, juntamente com Andrew Ross, Kyle Hartwell e Marco Markovich, foi preso. Vale ressaltar que alguns anos antes, um adolescente foi preso após escalar o mesmo prédio, conseguindo ultrapassar a segurança e tirar selfies incríveis. Parece que este edifício realmente precisa de uma segurança melhor. Youtubers sauditas. A Arábia Saudita é um país muito rico, mas como qualquer país, enfrenta problemas. Em março de 2014, 3 pessoas foram presas após postarem vídeos no YouTube. Os cidadãos sauditas foram detidos por criticar o governo. Eles afirmaram que o país rico em petróleo deveria melhorar os padrões de vida e também criticaram o governo por corrupção. Isso ocorreu no mesmo dia em que Barack Obama deixou o país após uma visita. Muitos o criticaram, dizendo que ele não fez o suficiente para criticar essas prisões. Os cidadãos sauditas presos postaram diversos vídeos. Em um vídeo de 30 segundos, um cidadão saudita disse que estava cansado do governo, segurando seu cartão de identificação e desafiando a ser preso. Em outro vídeo, um cidadão disse que as pessoas estavam passando fome. Os homens foram presos e acusados pela polícia saudita, mas não temos atualizações sobre o que aconteceu depois. Vamos torcer para que estejam bem. Sam Molla. Em junho de 2015, este jovem de 18 anos de Nova Jersey foi preso após postar um vídeo no YouTube em que invadia o Firefly Music Festival. A polícia soube do vídeo alguns dias depois do festival. O vídeo se chamava Como Realmente Invadir um Festival de Música. Na verdade, ele não teria sido identificado pelo canal do YouTube, pois não usou seu nome real no canal. No entanto, ele cometeu o erro de também postar o vídeo em seu Facebook pessoal, o que permitiu à polícia conectá-lo ao vídeo do YouTube e prendê-lo. Ele foi acusado de invasão e furto e teve que pagar uma multa de $1.500. Bom, acho que é isso por hoje. Mas diz aí, comente abaixo qual prisão de youtuber mais surpreendeu você. Se quiser assistir a mais vídeos incríveis, ative as notificações. Como sempre, obrigado por assistir. Há mais vídeos na tela agora. Deixe um like se gostou e, se ainda não o fez, o que está esperando? Inscreva-se no De Fato.